Não consegue acessar a área administrativa do seu WordPress? Ou seu site está dando um monte de mensagem de erro? Erros como esse, "You do not have permission to access this page?" Ou erros como esse, "Houve um erro crítico no seu site, verifique seu e-mail para instruções." Mas na maioria das vezes esse e-mail nunca chega ou não ajuda em nada? Ou pior, aquela mensagem que diz tudo, mas não diz nada. Erro 500. O que fazer agora? Olá, eu sou Romero Carvalho, especialista em SEO. Trabalho com WordPress há mais de 10, 15 anos, não sei nem quando. E na minha experiência eu vi vários problemas como esse. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito desses problemas que acontecem no WordPress. Como resolver eles de maneira simples e fácil. Então, para me ajudar a trazer mais conteúdos legais como esse, já clica aí no curtir, seguir, pular, dar cambalhota e vamos para o vídeo, que é o que interessa. Mas não esquece, clica aí, hein? Vamos embora! Primeiro vamos falar por que esses problemas acontecem. Normalmente, esses problemas acontecem por sites ou desatualizados, ou sites que são deixados de lado. Às vezes a pessoa faz um site, não tem conhecimento técnico específico para manter atualizado, ou não tem condições de ficar pagando um profissional, e acaba deixando um pouco de lado o site. E quando há atualizações, às vezes atualizações de servidores na hospedagem, atualizações de PHP, atualizações do WordPress, plugins, esses problemas aparecem. Aí você, depois de muito tempo que não usava o WordPress, resolveu fazer uma atualização do seu site, você vai acessar e, eita, e agora? Aí você procura na internet, acha uma informação ou outra, fica meio perdido. Antes de você tentar corrigir o problema por conta própria, procurando tutoriais na internet, você precisa ter ciência do seguinte: esse problema não é um problema zero ou um. Existem vários e vários motivos para acontecer problemas como esses. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma forma genérica que vai resolver muitos desses problemas, mas você deve fazer com cautela, pois ao mexer dentro do WordPress, que é o que nós vamos fazer, você pode causar até outros problemas se não tiver conhecimento adequado. Então, sempre que você puder e houver realmente importância para o seu site, o seu blog, que vale a pena, aconselho você contratar um profissional. Ah, Roberto, mas eu não tenho condições de contratar um profissional. Eu não tenho capital, já mantenho meu site com muita dificuldade. Então, nós vamos, antes de mais nada, fazer um backup da nossa instalação do WordPress, mesmo com problema. Porque, na pior das hipóteses, se você acabar destruindo o seu site, fazendo alguma besteira, você consegue retornar o seu backup. Lembrando que esse backup vai ser feito através do sistema da sua hospedagem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como fazer através do cPanel, painel de controle que eu uso na minha hospedagem. E só depois de eu ter um backup que eu vou mexer no meu site. Ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui na tela de login do cPanel, da minha conta do cPanel. Se você não usa o cPanel, você vai procurar na sua hospedagem, no painel de controle da sua hospedagem, como fazer o backup. Eu vou efetuar login. Já dentro do cPanel, eu vou procurar aqui na lista de funções a opção de backup. Para facilitar, eu posso digitar aqui no Search Tools a palavrinha backup. E eu tenho aqui, ó, Backup, Download and Store Your Website in a Backup File. Um assistente. Vamos pelo assistente, que é mais prático. Em seguida, nós temos a opção Backup completo ou selecionar o que eu quero fazer backup individualmente. Eu vou no backup completo. Ele me pergunta para onde eu quero fazer o backup. Eu posso ter essas opções aqui. Eu vou botar para o diretório inicial mesmo. Eu tenho que garantir que eu tenho espaço suficiente na minha conta para poder fazer backup. O e-mail que eu quero enviar, as informações dizendo que esse backup foi concluído, ou não me envie notificação como conclusão. Eu vou botar para enviar, só para eu ficar sabendo, e vou gerar o backup. Agora o backup está sendo feito, assim que concluir eu vou receber uma notificação por e-mail. Estamos aqui no meu e-mail, vamos aguardar chegar a notificação. O e-mail de notificação acabou de chegar. Ó, foi concluído o backup completo. Vamos clicar aqui e eu tenho as informações do backup. Se eu quiser fazer o download do backup, se eu quiser guardar localmente o backup comigo,
E agora nós vamos para o CPN para continuar o processo de corrigir o erro do WordPress. Se clicarmos aqui no botão voltar, nós temos já a lista dos backups realizados aqui no nosso CPN. Veja que, como eu estava demonstrando, eu já tinha feito um backup anterior, né? E agora eu até coloquei outro para fazer. Mas nós já temos aqui os dois, né? Esse aqui ainda vai acabar, o link para fazer download. Além daquele link que eu recebi por e-mail que nós vimos anteriormente. Vamos seguir para o processo de solução do problema. Assumindo que esse erro, ou este, ou o erro 500, é um problema de atualização, um problema de alguma coisa desatualizada, algum conflito entre atualizações de PHP, servidor, WordPress, nós vamos seguir um passo a passo padrão que vai resolver a maioria dos problemas. Lembrando que alguns problemas mais sérios, como ataques de vírus, hackers, podem ser mais complexos do que isso para serem resolvidos, ok? Então vamos lá. Para isso eu vou na minha hospedagem, eu estou usando o cPanel, eu volto aqui, posso voltar aqui no início, vim aqui em gerenciador de arquivos. Se você não estiver vendo aqui, basta escrever aqui, ó, gerenciador de arquivo. Tá aqui, ó, gerenciador de arquivo. E aqui eu tenho todos os arquivos que estão na minha hospedagem, na minha conta de hospedagem. Veja que o meu site WordPress está sempre na pasta pública HTML. Algumas hospedagens usam o nome www, outras usam doc. Você tem que ver como é o padrão da sua hospedagem. A maioria das hospedagens utiliza o padrão de pública HTML. Então, eu vou aqui no pública HTML. Veja que aqui eu tenho todos os arquivos referentes à instalação do WordPress. O que nos interessa, primeiro, é identificar onde foi o problema. O primeiro passo é procurar o arquivo config.php e apertar o botão direito, no meu caso aqui, né, no gerenciador de arquivo. No seu, você vai ver como é que é feito para alterar o arquivo. Esse é o arquivo principal das configurações de inicialização do WordPress. Eu vou colocar em Edit. Cuidado ao editar esse arquivo, tá? Tenha muita cautela. E aqui você pode notar que nós temos diversos parâmetros de configurações, banco de dados, senha, etc. Nós vamos incluir uma linha no início escrita define aparentes, aspas simples, wp underscore debug, fecha aspas simples, vírgula, true, verdade, verdadeiro, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu vou deixar esse textinho escrito aí embaixo na descrição. Coloquei esse parâmetro e vai me dar algumas informações de depuração que vai me facilitar identificar onde está o problema. Eu simulei um problema aqui só para facilitar vocês entenderem, tá? Então, esse problema aqui foi o que me motivou a fazer esse vídeo para vocês. Eu tive esse problema hoje, assim que comecei a trabalhar, eu fui acessar esse site para postar um artigo e simplesmente estava com essa mensagem. Aí aproveitei para fazer esse vídeo e simulei esse outro problema aqui, que é um problema muito comum, para que vocês pudessem entender, de uma forma geral, como resolver esse tipo de problema. Inclusive os problemas com o erro 500. Tá? Muitas vezes vão ser o mesmo passo a passo. Então, o primeiro passo é eu ativar os parâmetros de depuração. Aí eu venho aqui e vou entrar novamente na página. Eu coloquei aqui a página WP Admin, tá vendo aqui? Eu vou entrar novamente nela. Aí agora, com os parâmetros de depuração, eu consigo ver onde está o problema. Veja que essas opções NOTs eu posso ignorar na maioria das vezes, pois são coisas que foram mudadas nas versões e não foram deixadas, não são erros graves. São coisas apenas umas notas que, se possível, a gente deve resolver. Tá? Mas o mais importante é onde está o erro. Veja que aqui ele fala aqui, ó, home, coisa, da include function PHP. Ou seja, é um erro do próprio WordPress. Não um erro, uma coisa que não foi atualizada ainda no próprio WordPress. Então eu posso ignorar tranquilamente, tá? Porque não vai me causar problema. Neste caso aqui, o grande vilão é esse aqui, ó, phrase erro. Às vezes pode estar erro crítico, pode estar alguma coisa diferente aqui. Fatal erro.
E aqui ele diz que está no RCTV Fix RSS PHP na linha 17. Ah, mas eu não sei programação, vou ter que corrigir. Não, isso aqui é só uma informação que vai me ajudar a identificar qual é o plugin, se for o caso de ser um plugin, que está gerando problema para entrar. E a gente já pode ver que é um plugin e é esse plugin aqui que está causando problema. Então, como resolvo? Bom, o primeiro passo é acessar o WordPress. Eu acessando o WordPress, eu consigo resolver o problema. É isso. Eu vou novamente no meu gerenciador de arquivo. Nós estamos aqui no gerenciador de arquivo, onde nós temos a pastinha WP Content e a pastinha Plugins. Agora eu tenho a lista completa dos plugins e eu vou procurar aquele lá, ó, RCTV Fix RSS. Veja aqui, ó, RCTV Fix RSS. Esse plugin é um plugin meu, que foi eu que fiz. Eu que causei esse erro de propósito para poder mostrar para vocês. Então vamos lá. Mas vamos supor que não fosse meu, ou fosse um plugin que está dando problema, porque eu não sei ainda. Eu vou vir aqui, vou renomear o plugin, vou botar um X aqui, por exemplo, menos X, só para poder manter o plugin. A partir daí, quando atualizar a página, esse problema vai sumir, porque o plugin foi desabilitado. Veja que apareceu alguns warnings também que são erros. Como eu disse, como os notes são erros um pouquinho mais sérios, mas que não devem ser levados em consideração, vocês podem notar que também está no núcleo do WordPress, então eu vou ignorar. É algo que eles vão resolver no futuro, que é algo que ainda não foi corrigido. Mas o meu, o WordPress já está entrando. Ah, Romero, mas vai ficar entrando com esses erros todos? Não. Isso está aparecendo porque nós habilitamos aqui o debugger. Quando nós tirarmos dessa linha, esses erros vão subir. Perfeito. Vimos como resolver o problema. Agora, vamos voltar. Vamos verificar esse problema aqui. You do not have sufficient permission. A solução, se você não disse que é a mesma, sim, é basicamente a mesma. Só que nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. Ele só me dá uma nota. Como eu disse, a nota não é causadora de problema, é apenas uma informação e está dentro do próprio tema. Ou seja, não é algo que gera problema. Mas mesmo com as opções de debugger ativa, eu não consigo ver qual o problema. E agora? Como resolver? Retornando ao nosso gerenciador de arquivo, nós temos a lista de plugins. Qual o processo que eu devo fazer para identificar se algum desses plugins está causando problema? Eu simplesmente desabilitar todos. Provavelmente vai voltar a funcionar. Para isso, eu bastava renomear a pasta plugins. Poderia botar um plugins. Eu poderia vir aqui, digitar, renomear aqui da mesma forma que eu fiz o plugin, eu botaria aqui plugin X. Só que isso, se eu não sei como mexer nas configurações, é muito arriscado. Porque se eu não tenho muita experiência, quando eu voltar, pode ser que coisas voltem fora do lugar. Então, essa deve ser um caminho, um dos últimos caminhos a serem seguidos. Então, como eu vou resolver? Eu vou tentar identificar se é algum dos plugins. Bom, eu sei que ontem eu estava trabalhando normalmente e eu fiz algumas atualizações, mas não deu problema na hora. Por quê? Porque ontem eu estava logado. Então, como eu estava logado, o problema não deu, não apareceu. Só apareceu o problema no momento que eu vou fazer um novo login. No caso, ontem eu encerrei o dia e hoje eu vou começar o dia, apareceu esse erro. E agora? Aí eu vou vir aqui no gerenciador de arquivo. Se o gerenciador da minha conta de hospedagem tiver a opção de eu ordenar, eu vou ordenar por última modificação e vou pedir aqui os que foram atualizados. Note que esse aqui é aquele que eu estava fazendo o teste anterior, né? O meu plugin. Eu tenho esses 3 plugins aqui que foram atualizados ontem. Então, já me levanta a orelha dizendo que um deles é o problema. Eu posso desativar os 3, um por um. Eu vou de trás para frente. Por quê? O Google Sitekit é um plugin do Google. O Google é uma das maiores empresas de tecnologia que tem. Muito difícil ser ele o problema, mas pode ser. Então, eu vou deixar ele por último por uma questão de escolha. Tá? Perform Lite, plugin também muito considerado, muito, muito famoso, mas eu vou tentar. Eu vou vir aqui, vou renomear
Vou botar o traço X, vou voltar aqui para a minha tela e veja que eu atualizei a página e nada aconteceu. Continuou com o mesmo problema. Não adianta atualizar, que dá sempre o mesmo erro. Então, não é ele. Então, o problema não é o WP-Form. Vou ordenar novamente, porque ele desordenou. Vou voltar ao WP-Form normal, porque eu já vi que ele não é o problema. Sim, é um trabalho de formiguinha. Se você tiver atualizado 20 plugins, é um trabalho de formiguinha. Por isso que é sempre bom quando você vai atualizar uma quantidade enorme de plugins, vai fazer uma atualização crítica, é sempre bom fazer um backup. Aí eu tenho aqui em seguida o WP-Read Backup Notes e o Google Sitekit, que também foram atualizados ontem. Eu poderia testar aqui, vamos testar o Sitekit. Vamos botar um X aqui. Atualizando e nada. Como eu disse anteriormente, muito pouco provável de ser ele o problema. Aí vamos ordenar novamente, vamos reativar o Sitekit. Lembrando que quando eu faço X aqui, eu não estou desativando o plugin definitivamente, porque eu ainda não entrei na área de administração. Eu estou desativando só naquele momento. Isso é legal porque eu não perco as configurações caso aconteça algum problema. Na maioria das vezes, tá? Isso é o normal de acontecer. Lembre que tudo que eu falo aqui existe um padrão que pode fugir à regra. Pode ter casos que fujam à regra. Então, vou ordenar novamente e vou desativar o WP-Read Notes. Vou atualizar e vou lá. Estamos com acesso novamente à instalação do WordPress. Lembrando que esses erros aqui, esses warnings, são erros do próprio núcleo do WordPress. Eu posso ignorar. Vamos voltar aqui. Está aqui o nosso WP-Read Notes. Antes de dar continuidade, eu vou só consertar esse meu plugin aqui, que eu tinha gerado problema só para demonstrar para vocês. Eu só corrigir aqui o problema que eu causei. Isso aqui só para forçar um erro. Salvar. Chave. Voltar. Perfeito. Agora vamos lá. A grande questão é: esse é um plugin simples que não vai me fazer falta. Se ele fosse um problema, eu poderia muito bem ignorar. Mas e se fosse um plugin que eu preciso, que é fundamental para o meu trabalho? Bom, o primeiro passo, como eu falei, é eu entrar na administração do WordPress. Já resolvi o problema. Para ficar mais fácil, eu vou desativar a linha da App Debug. Basta botar duas barrinhas para a direita, apontando para a direita, e ele vai comentar essa linha e eu vou desativar a depuração. Assim fica mais fácil de visualizar, não fica com um monte de notes e warnings na hora que eu estiver mexendo. Vou salvar e vou voltar aqui para o... Perfeito. Vamos agora acessar o WordPress. Já com acesso ao WordPress, o que eu vou fazer agora? Eu vou na página de plugins para que ele efetivamente desabilite o WP-Read Notes. Veja que agora sim o WP-Read Notes está desabilitado em qualquer lugar, seja na área pública ou na área administrativa. Eu posso voltar no meu gerenciador de arquivo, vou renomear novamente para o nome original, isso é importante. Mesmo renomeando o plugin para o nome original, nós não vamos ter mais problema, porque o plugin já está desativado. Vamos localizar ele aqui? Ele já está desabilitado. Veja que tem uma atualização pendente. Será que é ele? Vamos ver. Aparentemente não, porque não está aparecendo aqui informando que tem uma atualização. Realmente não é esse plugin. Então, como eu faço? Nesse caso, eu não tenho muita opção, porque não existe uma atualização nova. Eu estou com o WordPress atualizado, PHP atualizado, então eu não tenho muita opção. Se eu realmente precisar desse plugin, eu tenho que achar um meio de fazer ele funcionar. Mas se ele não for importante, eu deixo quieto até esperar sair uma nova atualização e testar. Uma solução alternativa é, se você tivesse feito um backup antes de fazer a atualização, você poderia retornar o backup e atualizar somente os outros plugins. Por isso, eu sempre aconselho que seja feito backup antes de fazer atualizações,
porque nesses casos, às vezes atualiza um plugin que a gente precisa e aquele plugin ele tem alguma incompatibilidade com alguma atualização nova. Ah, Romero, mas eu preciso desse plugin. Então, o que você pode fazer é ver se não houve uma atualização do PHP na sua hospedagem. Voltando aqui no nosso painel de controle, eu vou ver aqui, ó, PHP. Aí eu venho aqui, gerenciador de multi-PHP. Eu estou usando o PHP 8.1. Eu acredito que isso não vai resolver por causa do tipo de erro. Era um erro de permissão no WordPress. Mas eu posso tentar aqui vir e mudar ele para uma versão anterior ou uma versão mais nova. E ativar, ver se vai funcionar. Eu vou colocar aqui uma versão anterior, que normalmente, quando o problema é o PHP, funciona com a versão anterior. Vou voltar aqui em plugins. Vou procurar o read e vou ativá-lo. Veja que não deu erro. Conforme ontem, eu já estava logado, ele não deu erro. Eu vou só limpar o cache. É sempre bom quando ativo e desativo plugin. Se eu tenho um plugin de cache, eu devo limpar o cache. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair do WordPress? Não. Por quê? Se eu sair do WordPress e der o erro, eu vou ter que dar aquele trabalho enorme de novo, renomear o plugin para voltar para poder entrar no WordPress. Aí o que eu vou fazer? Como eu sei que está funcionando, eu vou abrir uma aba anônima. Vou tentar entrar no WordPress, na aba anônima. Eu vou ver que aconteceu o mesmo erro. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e desativo o read, porque eu estou logado na minha aba normal. Ah, beleza. Não resolvi o problema. O plugin não é o problema da versão do WordPress. Eu poderia voltar a uma versão mais anterior? Sim, mas hoje em dia não se aconselha você usar, até porque muitos dos plugins não funcionam com versão antes da 8.0. Alguns não funcionam nem com a 8.0, só com a 8.1. Então, eu vou deixar aqui na 8.1, que é a que eu uso. Eu posso até botar na 8.2, mas eu sei que não vai funcionar, porque o tipo de problema me mostra que é um problema de permissão, de acesso à permissão do WordPress. Então, eu vou deixar aqui com a que eu uso. Eu uso a 8.1 porque algumas coisas ainda não funcionam na 8.2. E aqui no meu caso, eu estou usando o CPN, eu tenho essa ferramenta. Se você não tiver, você vai ter que ver na sua hospedagem. Isso aqui só vai realmente fazer efeito quando o erro for aquele erro de permissão crítica, pode ser que seja um dos problemas. Ou quando o erro for um erro de erro 500, na maioria das vezes isso também vai resolver mudar a versão do PHP. Bom, se o plugin não tem atualização corrigindo o erro, se eu não tenho backup anterior, as versões do PHP não resolveram, a minha próxima alternativa seria instalar uma versão anterior da versão atual. Como eu faria isso? Veja que nós temos instalado, foi a versão que foi atualizada, a versão 1.3.1. Como eu consigo a versão anterior do plugin? Para isso, eu venho aqui em Detalhes, vai me abrir a janelinha com as descrições do plugin. Nessa janela, eu tenho aqui, ó, página do plugin no WordPress. Não a página do plugin, mas essa primeira aqui, no WordPress. Eu vou clicar aqui. Ele vai me abrir a página oficial do plugin no WordPress. Eu vou rolar um pouquinho até embaixo e eu tenho aqui a opção Panorama Avançado. Vou clicar. Voltei para a página com algumas coisas extras. Veja que aqui eu tenho o histórico de download, informação das atualizações, e aqui eu tenho as versões anteriores. Veja que a gente está na 1.31, que é a oficial, e eu tenho as anteriores. Eu vou voltar para a versão 1.3. Eu vou pegar aqui, escolher a versão 1.3 e vou clicar em baixar. Eu, no caso, estou usando aqui o gerenciador de downloads, tá? No seu caso, vai aparecer o download aqui no navegador.
Eu vou iniciar o download, vou abrir a pasta de downloads. Nós temos aqui o plugin já baixado. Vou voltar para o meu WordPress. E aqui eu vou clicar em adicionar plugin. Apesar dele já existir, eu vou colocar ele novamente. Aí ele vai sobrescrever com a versão anterior. Vou botar adicionar. Vou clicar no botão enviar plugin. E vou clicar aqui em escolher arquivo. Vou selecionar aqui o meu plugin. E clicar em instalar agora. Como o plugin já existe, ele vai dizer, olha, a versão atual que eu tenho é a 3.31 e eu estou enviando a 1.3. Eu confirmo? Sim, eu confirmo, eu quero fazer isso. Beleza, o plugin foi atualizado. Vamos conferir. Vamos aqui em plugin instalados. Veja que já apareceu 2 para atualizar. E nós temos aqui, ó, 1.3, ele está dizendo que tem uma versão para atualizar. Eu não vou atualizar. Eu primeiro vou testar, ver se o problema foi resolvido, fazendo aquela mesma fórmula. Eu vou entrar numa aba anônima. E veja que está funcionando. Então, realmente foi a atualização desse plugin que causou o problema. Então, se o plugin é importante para mim e a atualização não é necessária nesse momento, eu vou manter essa versão 1.3 sem atualizar, até que eles lancem uma outra versão resolvendo esse problema. Se não tivesse resolvido o problema, caso fosse um problema que já existisse e uma atualização do WordPress tenha causado problema, eu até teria a opção também de voltar à atualização do WordPress. Mas aí seria um pouco mais complexo, eu posso mostrar até depois isso num outro vídeo. Nesse caso, se o plugin não fosse importante, eu teria a opção de simplesmente desativar ele. Eu viria aqui, clicaria em desativar e o plugin não me incomodaria mais até sair uma nova versão. Eu tentaria botar ele para funcionar novamente. Eu poderia, como programador, tentar resolver? Poderia, mas não me vale a pena. Não é uma coisa que me gere necessidade de perder meu tempo com isso. Vocês viram que o problema foi simples de ser resolvido, é só seguir o passo a passo. Agora, isso porque o problema era o plugin. O problema também poderia estar em temas, que é muito menos comum, mas acontece, principalmente em temas que não têm uma atualização frequente. Recentemente eu peguei um caso em que o tema era um tema que já tinha sido descontinuado e não tinha mais compatibilidade com a instalação do WordPress. Aí houve a atualização do WordPress automaticamente e a administração parou de funcionar. Então, no caso de temas, eu vou aqui em temas e vou desativar o meu tema que está ativo. Da mesma forma, eu boto um xizinho. Ah, mas como eu vou saber? No meu caso, eu sei. Eu sei que o meu tema ativo é esse aqui. Eu venho aqui e boto um xizinho. Se voltar a funcionar. Eu aconselho a mexer por último em temas, pois normalmente não é um problema tema, mas acontece. E, em último caso, vamos dizer que eu tentei aqui, fui vendo as atualizações por ordem decrescente e não consegui acessar. Aí, vamos dizer assim, ou eu vou desativando um por um até o final, ou eu venho aqui no plugin e desativo tudo. Aí desativo tudo e depois entro no WordPress, que provavelmente eu vou entrar, vou na área de plugins. Eu não vou fazer aqui para não mexer com o meu site, porque vai dar um trabalho gigantesco. Vem aqui, ele vai aparecer um monte de mensagens desativando aqui todos os plugins. Depois disso, que eu fizer isso, eu volto e renomeio novamente para plugins, tirando o xizinho. Aí o que eu faço? Eu vou ativando um por um, até descobrir quem é o culpado. Normalmente isso é uma outra técnica de achar um problema. Então é isso, pessoal. Vocês viram que é um processo de detetive, é um processo que você vai aprendendo a fazer com a experiência. Como eu disse para vocês,
Tomem cuidado se vocês não sabem o que está fazendo, principalmente se vocês não têm condições de pagar um profissional ou se você está aprendendo. Você pode detonar o site. Se for o site de um cliente, você tem que tomar muito mais cuidado. Então, faça com cautela. Sempre que possível, faça um backup antes de resolver o problema, tá? Antes de fazer testes, né? Antes de ficar brincando. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa seu comentário aí, diga o que você achou do vídeo, deixe suas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição e vamos juntos rumo ao topo!